Bom dia, querida família. Você está bem? Você está feliz? Eu espero que você esteja bem e feliz. Nós estamos aqui para mais uma manhã com o Pão Nosso. E hoje, irmãos, eu resolvi gravar respondendo um querido irmão que me perguntou a respeito do texto de Atos 16 e esses versos a partir do 30. Eu vou ler para os irmãos, depois eu falo qual que é a dúvida do irmão e tento responder aqui. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então vamos lá. Um amado irmão, o André Nobre, me perguntou a respeito desse texto. Ele disse assim: pastor, quando nós lemos crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, esse texto ele é um texto específico para esse carcereiro, ou esse texto é uma promessa de Deus para todos nós? Então, esse devocional para responder isso, inclusive para injetar fé no seu coração, para orar pela salvação dos seus familiares. Bem, se você está familiarizado com esse texto de Atos 16, você sabe que Paulo e Silas foram açoitados e presos por pregarem o Evangelho. E eles estavam louvando a Deus quando houve um tremor na cadeia, naquela prisão onde eles estavam. E o carcereiro então ficou desesperado, porque as trancas da prisão se abriram e ele imaginou que eles teriam fugido. Ele imaginou que tivesse perdido os seus detentos. Paulo, de pronto, ele saudou ali o carcereiro e disse: nós estamos aqui, fiquem em paz e tudo mais. E o que segue ali é um diálogo a respeito de salvação, porque aquele carcereiro fica muito impactado pelo fato de Paulo e Silas não terem fugido. Então Paulo, movido pelo Espírito de Deus, eu creio que ele fluiu ali em palavra do conhecimento e liberou ali depois uma profecia. Ele disse: olha, você deve crer no Senhor Jesus Cristo, e você crê no Senhor Jesus Cristo, e a sua família também será salva com você. Veja, irmãos, esse texto de Atos 16, a partir do verso 30, parece ser uma palavra específica do Senhor através de Paulo para aquele carcereiro. Tanto é que os versos que se seguem, nós vamos perceber que Paulo e Silas estiveram na casa daquele carcereiro, e então toda a família daquele carcereiro não apenas se converteu, mas também desceu às águas naquele dia. E o texto que eu li, os versos que eu li, terminam dizendo que toda a família alegrou-se por ter crido em Deus. Mas veja, eu mesmo, inclusive como pastor, muitas vezes cito esse texto para estimular os irmãos a orarem, porque há uma promessa de Deus, uma salvação familiar. Pastor, então essa é uma promessa geral ou essa é uma promessa específica? Irmãos, aqui especificamente parece ser uma promessa específica, mas eu quero estimular você a crer que por toda a história, Deus sempre fala de uma salvação que alcança toda a sua família. Então, se você percebe como Deus foi conhecido no Velho Testamento, você vai ver que ele foi conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus encontra Abraão, ele era um pagão, ele era um caldeu, ele era um esotérico, ele olhava para cima, ele via as estrelas e buscava respostas. Deus se apresenta para ele, faz uma promessa, Abraão crê no Senhor, a palavra o chama de patriarca da fé. E essa salvação se estende para o filho Isaque, e anos mais tarde você vai ver que o neto Jacó, ele é assim denominado porque é alguém que nasce com uma índole bem questionável,
nada de caráter, um enganador, um usurpador, mas essa promessa alcança a Jacó, transforma a vida de Jacó, que se torna então o precursor de toda uma nação, cujo nome é o seu próprio nome, Israel. O nome Jacó recebeu um novo nome, Israel. A Bíblia diz que o próprio Deus deu esse nome. E no Velho Testamento, Deus foi conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? No Novo Testamento, quando nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um discípulo chamado Timóteo, alguém que foi treinado desde tenra idade, na sua adolescência, ele já começou a pastorear. A Bíblia vai dizer que Eunice era sua avó, Lóide, a sua mãe, eram crentes, e Deus encontrou Timóteo. Então, Deus também foi conhecido como Deus de Eunice e Timóteo. Eunice, Lóide e Timóteo, a avó, a mãe e Timóteo. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, você vai ver a quantidade de genealogias que a palavra do Senhor reserva. Se nós olharmos para a própria descendência de Jesus, o Messias, você vai encontrar nos evangelhos a Bíblia descrevendo a descendência de Jesus por parte de pai, a descendência de José e a descendência de Maria, a descendência de Jesus, incluindo várias pessoas, por exemplo, Raabe, a prostituta, e tantos outros que têm em seu testemunho um testemunho de transformação, de intervenção divina, de mudança de caráter, de mudança de sorte, de uma transformação profunda, de pessoas que passaram então a andar com Deus e de que Deus teria inserido essas pessoas na descendência do Messias. Então veja, em linhas gerais, em toda a palavra de Deus, nós vemos um Deus que sim, deseja se manifestar nos pais e que os seus filhos também conheçam a palavra de Deus. E mais, quando nós olhamos a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o Espírito converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Ok, se você tem desavença com seus pais, você pode entender essa profecia como Deus prometendo que vai entrar e Ele vai produzir harmonia no seu relacionamento, porque Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor restaurando o relacionamento. Mas eu penso que é mais do que isso. Eu penso que essa profecia é a respeito de Deus convertendo o coração dos pais ao Senhor através do coração dos filhos que são convertidos. Então, por toda a palavra de Deus, você vai ver que sim, a palavra de Deus revela o Senhor desejando alcançar com salvação seus familiares. Então, isto posto, portanto, eu quero estimular você nessa manhã a não apenas sonhar, desejar profundamente, mas orar, pedindo ao Senhor: Senhor, essa mesma salvação que foi operada na vida desse carcereiro, a mesma salvação que o Senhor manifestou na família de Abraão, a mesma salvação com a qual o Senhor alcançou Eunice e os seus descendentes, inclusive levantando pastores, ó Deus, no meio dos seus descendentes. Senhor, essa mesma salvação que o Senhor diz lá em Joel, que o Senhor alcance a minha casa também. Hoje é minha oração específica e nós estamos falando sobre o sonho de ganhar, o projeto de ganhar aqui 300 nos próximos 2 anos. Minha oração específica para que o Senhor alcance aqueles da sua casa que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero, depois de ter ministrado essa palavra e ter compartilhado aquilo que eu penso sobre o poder do Senhor de alcançar com salvação os nossos familiares, eu coloco os meus e os familiares, os amados, todas as pessoas que são importantes na vida daqueles que acompanham o Senhor diariamente esse devocional. Senhor, te pedindo que o Senhor também venha manifestar a tua salvação no coração dos nossos familiares, que o Senhor faça com que os olhos deles se abram para Jesus, que o Senhor produza oportunidades, ó Deus, em que eles estejam em ambientes com pessoas que estejam falando do Senhor e testemunhos toquem os corações deles, que o Senhor venha quebrar todo o coração de pedra, que o Senhor venha tocar os corações, transformando-os em corações quebrantados, corações de carne, corações voltados para o Senhor e operar esse milagre da regeneração. Eu declaro, eu e a minha família serviremos o Senhor Jesus. Irmãos, shalom e bom dia.